Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido. Boa noite, Lara Brenner. Eu gostei que nós viemos combinandinho Muito hoje. Combinandinhos. Caramba, e aí o pessoal acha que é de propósito. que é de propósito. E não Mas é não sinergia. A gente já fez, inclusive, uma live explicando isso. Exato. Né? Pra quem ainda não assistiu, tem lá live Bastidores do Conversa Paralela, onde a gente tira essa e outras dúvidas. E outras dúvidas, que o pessoal acha que é tudo combinado. Com Não, certeza. tanto não é verdade que volta e meia a gente descombina feio, né? Completamente. Xadrez preto e branco com uma blusa verde e azul minha, né? Nada a ver. Arthurzito, estamos com um convidado para lá de especial que já deveria ter estado neste programa. Já deveria. Não é mesmo? Inclusive, eu devo essa satisfação pro meu compadre Lorenzo Spedicato, que já tinha cobrado várias vezes. Cadê Joel Gracioso? Cadê Joel Gracioso? Cá estamos hoje com o querido professor Joel Gracioso, que é, olha o tamanho, o currículo é grande. Professor doutor em filosofia pela USP. Está terminando seu pós-doutorado em filosofia medieval na Universidade do Porto. Ele é membro da Sociedade Internacional para Estudo da Filosofia Medieval. É um especialista em São Tomás, em Santo Agostinho e em São Boaventura, o que é uma coisa louquíssima, porque só São Tomás já é um universo, né, professor? Ele é professor na Faculdade Mar Atlântico, professor e pesquisador, preciso dizer, na Faculdade Mar Atlântico e na Academia Atlântico. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Laura. Obrigado, Arthur. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui, né, conversar, dialogar um pouco, compartilhar, né, sobre esses autores, sobre o mundo medieval, sobre a filosofia, que para mim é uma alegria, é o meu universo, é meu mundo, é uma coisa que eu amo demais, né? E além da filosofia, enfim, devido justamente ao contexto que eu estudo, a teologia também acaba estando muito presente, né? Tanto que eu trabalho tanto com filosofia quanto teologia nesses autores, né? Ou seja, o meu mestrado, enfim, doutorado foi em Santo Agostinho, meu pós-doutorado em São Boaventura, mas toda a minha formação em muitos lugares que eu estudei e também pesquisas e projetos que eu faço também tem muito correlação com Santo Tomás, né? Apesar das pessoas muitas vezes me relacionarem apenas muito com o pensamento agostiniano, com a tradição agostiniana, que com certeza é um autor que eu gosto muito, também estudo. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui conversando, compartilhando essas questões. A alegria é nossa. Arthur, e embora nós vamos abordar alguns santos e a tradição dos santos, a tradição da Igreja Católica, mas há um santo que será nosso foco específico. Quem é? Que é Santo Agostinho. Santo Agostinho. Né, que também é matéria de estudo do professor Joel Gracioso, um dos maiores especialistas em Santo Agostinho. E a gente já tem que começar, acho que partindo da página 0, né? Exato. Para todo mundo já sair do mesmo ponto de partida, que é... Quem é Santo Agostinho, então, professor? Então, Santo Agostinho ele nasce no ano 354 e morre em 430. Né? Então, ele está ali no contexto do que a gente chama de patrística, né? Ou seja, da época dos padres da igreja. Então, quem foram os padres da igreja? Foram os primeiros escritores cristãos, né? Mas não só no sentido de que foram ali os primeiros escritores, foram autores que tiveram uma importância muito grande, né, na defesa da fé, na organização da fé, dos primeiros dogmas. Então você vai ter os padres apostólicos, ali no primeiro século, depois os padres apologistas, né? Então você tem essa primeira fase da patrística, que vai mais ou menos até o comecinho ali do século IV. Depois vem o período áureo, né, principalmente a partir de 325, quando ocorre o primeiro concílio de Niceia. Tá? Só a patrística começa com os primeiros apóstolos? Não, com os padres da igreja. Ah, então, com assim, os padres. O que acontece? Quando eu falo patrística, aí lembra padres da igreja, perfeito, né? perfeito. Aí vai ter a primeira fase, que começa no século I, que são os padres apostólicos. Perfeito. Então, os apóstolos, eles... Lógico, os padres apostólicos, porque alguns deles foram até discípulos dos apóstolos, né? A tradição coloca um pouco isso. Então, Santo Inácio de Antioquia, né, São Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma. Então, esses autores ali no primeiro século vão ter uma importância muito grande. Depois vem os apologistas do século II, que vão defender, né, a igreja, o cristianismo, contra várias acusações que sofriam. E aí vem o período áureo. Esse período áureo é esse que Santo Agostinho participa, né, que começa mais ou menos em 325 e vai até 451. Então, um período de um pouco mais de um século. Ocorre ali 4 grandes concílios, né? Tem o primeiro de Nicéia em 325, o primeiro de Constantinopla em 381, o concílio de Éfeso em 431 e o concílio de Calcedônia em 451. Então, para você ver que era um período de efervescência,
né? Muito debate, muita discussão também, muita divergência. E nesses concílios, né, a igreja ia muitas vezes estabelecendo dogmas, lógico, ia proclamando muitas vezes anátema, né, pessoas que não concordavam, então eram considerados hereges, enfim, que não concordavam com essa doutrina oficial. E nesse contexto, Santo Agostinho vai ter um papel muito grande, né? Por isso que os padres da igreja, não é qualquer escritor que pode, ou é chamado muitas vezes de padre da igreja, ou pai da igreja, né? Os primeiros padre ali é no sentido de pai, né? No sentido mais amplo, né? Não é só no sentido de um sacerdote ou um bispo, é um significado um pouco mais alargado. E esses autores, então, eles combateram, né, aquelas correntes de pensamento que eram consideradas heréticas, né, que não correspondiam, sei lá, à fé dos apóstolos, aos ensinamentos de Cristo. E então não é qualquer um que pode ser chamado. Então tem que ter, por exemplo, uma ortodoxia de pensamento, ou seja, uma comunhão com aquilo que a igreja defendia. Então não pode defender oficialmente uma heresia, por exemplo, ou aquilo que foi considerado herético, né, pela igreja. Uma relativa antiguidade, né? Então tem que ter existido mais ou menos até o século VII e VIII. Um certo reconhecimento de santidade pelos seus contemporâneos, né? E também uma aprovação da igreja. Então esses critérios, né, acabam sendo usados, porque tem autores, por exemplo, Tertuliano, né? Foi um grande autor, só que a vida dele tem duas fases. Na primeira fase, ele de fato foi muito próximo da igreja, estava ali em comunhão com a igreja, escreveu textos maravilhosos, enfim, defendendo o próprio cristianismo, né? Mas depois ele questionou muita coisa e foi para uma linha de pensamento, né? O montanismo, por exemplo, que foi considerado herético. Então, você vê, a primeira fase são obras que até hoje a igreja faz referência, mas a segunda parte não, porque aí já tem ideias ali que, enfim, não batem, né, com aquilo que a igreja defendia. Então fica essa briga, né? Então tem gente que chama Tertuliano de padre da igreja, tem gente que não chama, fala, não pode. Meio padre da igreja, fica só que a briga, metade né? da vida. Aí alguns dizem, não, tem que chamar de escritor eclesiástico, e não de padre da igreja. Então, mas enfim, isso daí são critérios, geralmente no meio católico se segue isso, mas é óbvio que às vezes no meio reformado, protestante, ortodoxo, a perspectiva é um pouco diferente, né? A relação, a compreensão do valor, né, da importância desses autores. Então, na tradição ortodoxa e católica, os padres da igreja são grandes referências mesmo, né? Ou seja, faz parte dessa tradição da igreja. Então, tanto que a gente, sempre que a igreja está numa certa dificuldade, crise, vem alguém dizendo, olha, vamos retornar aos padres, vamos ouvir o que os padres disseram. Rochas, né? Porque tanto os padres latinos, no contexto ocidental, quanto os padres no contexto oriental, que a grande maioria foram gregos, né? Mas existindo também no contexto árabe, armênio, né? Enfim. E Agostinho está dentro desse contexto ocidental, ou seja, ele faz parte dessa época, do período áureo, né? E vai ser um autor assim, que vai ter uma influência, um peso muito grande na cultura ocidental. Ele nasceu e morreu onde? Então, ele nasce ali no contexto do Império Romano, né? Tem o Tagaste, né? Que ele tem um nome que agora me deu branco aqui, mas enfim, ele nasce nesse contexto romano. Isso que eu queria chamar a atenção também. Agostinho, ele é um romano, né? Isso é uma coisa extremamente importante, né? Ele às vezes não se valoriza muito isso, ou seja, fala-se muito da conversão, evidentemente, dele como cristão, como católico, depois padre, bispo, etc., né? Mas antes de tudo isso, ele teve uma vida profundamente inserida na cultura romana. E você vê isso claramente nas obras produzidas, né? Então ele, antes de se converter, enfim, ele teve todo esse contexto de formação, né, no tipo de escola que ele frequentou, a própria questão da educação clássica, enfim, do que chamaria hoje, né, das artes liberais. Ele teve a oportunidade de conhecer isso, de conviver com isso. Foi muito próximo sempre da retórica, né? Foi professor de retórica, né? E então, nesse contexto, ou seja, africano, né, do Império Romano, no contexto africano, que Agostinho nasce e vai ser criado. Então, para compreender muitas vezes o pensamento, ajuda muito você ter esse certo conhecimento de Roma, né, e da cultura romana na época dele, ali no quarto século, começo do quinto, né, os costumes, né, os princípios, enfim, a literatura.
Então, você O vai... imaginário, O né? imaginário. Isso ajuda bastante, né? O contexto político. Você vê na Cidade de Deus, por exemplo, a quantidade de referências que ele faz a autores, né? Então, você pega a questão de Virgílio, por exemplo, Varrão, né? E outros, né? Suetônio, enfim. Ele tem um conhecimento, né? Seja da mitologia, seja da literatura, da poesia, da política, da história. Ele teve contato com tudo isso, ele conhecia isso. Era um intelectual, né? Exato. Professor, quando a gente pensa num santo, e aqui eu estou pensando aqui no imaginário comum, nós pensamos numa pessoa tão distante de nós. Alguém que não peca, alguém que é calma, tranquilo, tem aquela aura angelical, né? São quase asas, assim, a pessoa já está quase no céu. Levitando já. Levitando já. Só que quando a gente olha, como o senhor bem falou, muito se fala sobre a conversão de São Tomás, não à toa, de Santo Agostinho, aliás, não à toa. Porque quando nós olhamos para a vida dele era muito louca antes de ele se converter. Então, Devasso. foi muito devasso, foi muito um cara assim do mundo, digamos assim. Eu gostaria de que o senhor falasse para nós sobre como ele era antes. E eu digo isso com o principal intuito de que as pessoas percebam que sempre há esperança, né, para a santidade. Então, como ele era antes, o que foi o marco que o fez mudar e o que ele se tornou depois. Então, o Santo Agostinho antes e depois da sua conversão. Um dos grandes lugares que nós encontramos, né, quando ele fala sobre isso, são as suas confissões. Né? As confissões, uma obra já expressa um pouco mais a sua maturidade intelectual, né, porque ele vai ter uma produção muito grande, né? Vai escrever mais de 90 tratados, como 90 livros, fora as cartas, mais de 200, tem os sermões. Então, é um autor que teve uma produtividade muito grande, tanto que para ler tudo que ele escreveu pode colocar alguns anos, né? Porque, de fato, é bastante coisa. Fora a questão de que tem muita coisa de Santo Agostinho que não foi traduzida ainda para o português. Até hoje? Sim. Meu Deus. Muita coisa. Bom, até hoje no Brasil nós não temos traduzido as obras completas de Aristóteles. Isso é importante. Ou seja, do Platão, se eu não me engano, acho que os diálogos, né, as obras têm. Caramba. Mas do Aristóteles não tem. Nós não temos as obras completas. Tem vários textos de Aristóteles que também não foram traduzidos para o português. Editoras do meu coração, bora? Então, infelizmente, é uma realidade bem... Enfim, precária. É o nosso país, né? É a nossa realidade. Então, Santo Agostinho, ele tem, repito, uma produtividade muito grande, né? E ali, lógico que vai acabar tendo essa coisa do desenvolvimento do pensamento do autor. Né? Então, às vezes, tanto que isso gera uma dificuldade, às vezes, de entender realmente o que ele escreveu, o que ele disse, porque tem que se tomar alguns cuidados, porque nesse desenvolvimento é lógico, tem coisa que ele põe numa perspectiva, depois põe em outra, tem coisa que ele muda. Né? Uma obra que ele escreveu com as suas retratações, mas no final da vida isso ajuda muito, porque é como se ele fizesse uma autoavaliação. Né? Olha, escrevi isso, escrevi essa obra, começou assim, nisso eu disse isso. E muitas vezes ele se corrige. Ele fala, não, eu pensava assim, mas depois eu vi que não era assim. Era dessa forma. Então essa autocrítica, isso ajuda demais. Né? E ele fez isso quase que um exame de consciência. Exato. Entendeu? E ele faz isso daí. E as suas confissões, quando ele produz as confissões, já ali quase mais para o final do ano 300, né, do final do quarto século, então a partir de 398 mais ou menos, ele começa a produção, já mostra a sua mudança um pouquinho, né, a maneira como ele entende a questão da graça de Deus. E as confissões é bem reflexo já dessa compreensão um pouco mais madura de como seria essa relação com a graça de Deus, né, com a providência de Deus, como Deus age na nossa vida. E as confissões mostram bem isso, né? Ou seja, então aí ele vai, tanto que ela é constituída de 13 livros, porque naquela época não era dividido por capítulo, né? Então eram 13 livros, mas como se fossem 13 capítulos, né? E do livro 1 ao livro 9 é bem esse elemento autobiográfico. Porque às vezes muito me perguntam, mas o pessoal coloca as confissões só como uma autobiografia. Isso é complicado, porque as Confissões de Santo Agostinho não é um livro simplesmente de uma autobiografia. É o que eu sempre digo, o elemento autobiográfico está ali, com certeza. Ele está falando de si, fala muitas coisas da sua história, do seu processo, de como ele pensava, o que ele viveu, o que ele foi passando, enfim. Numa linguagem poética lindíssima, sim, né? Então, um valor literário enorme aquilo ali. Ele articula muito, né? Ou seja, é uma mistura de filosofia com teologia, espiritualidade, literatura, poesia. Né? Então, realmente é um clássico, né? Da literatura ocidental, se a gente pensar assim, né? Além da literatura cristã.
E ali, nos primeiros livros, ele fala muito disso, né? Mas o que mostra, por exemplo, que as Confissões não é simplesmente uma autobiografia, é que ele não começa as Confissões falando de si, falando da sua história, onde ele nasceu, o que aconteceu. Não. Ele começa falando com Deus. Ele começa dialogando com Deus, se referindo a Deus, né? Falando da grandeza de Deus, da pequenez do ser humano, do abismo que há entre Deus e os homens, do desejo natural que o ser humano tem de Deus, etc. Depois de alguns parágrafos é que aí ele vai começar a falar, se questionar de onde eu vim, e falando da infância, etc. Né? Então, como que eu vim parar dentro da minha mãe, enfim, qual é a origem do homem, essas coisas. Então, isso mostra, e ali fica bem claro isso, né? Que ele vai chamando a atenção, lógico que aí ele gasta nas tintas ali, digamos assim, né? No sentido da sua infância, da sua adolescência. E ele já vai mostrando, né? E óbvio que ele faz isso de uma maneira muito consciente. Ele quer mostrar como que determinadas paixões desordenadas já se manifestavam, digamos assim, nele desde pequeno, né? E depois na adolescência, etc. E ali, no fundo, aí é que a gente vê, há uma estratégia ali, né? Ou seja, no fundo, Agostinho fala de si, fala da sua história, mas a impressão que eu tenho é que tudo isso é um pretexto. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu passei por isso, eu fiz isso, eu vivenciei isso, mas no fundo, eu estou falando da realidade humana. Eu estou falando do ser humano, ou seja... Ele é uma metonímia, né? Então, é usar da própria história para tentar explicitar o que é o ser humano, né? Na sua relação essencial com o seu princípio originário. Acho que as confissões, tanto que muitas pessoas pegam as confissões de Santo Agostinho e vê ali como se fosse um tratado de antropologia, como uma reflexão sobre o que é o homem, o que é o ser humano, entendeu? Nos seus diversos aspectos, né? E eu acho que sim, ele faz um pouco disso, sim. E aí vai entrar, né? Ou seja, aí ele realmente ele vai focar muito essa questão do desejo sexual, né? De uma sexualidade desregrada, ele bate muito nisso, né? Desde a adolescência. Mas não é só isso, né? Ou seja, ele, além dele colocar esses elementos, né? Que ele não sabia, ele fala isso textualmente, né? Que ele não sabia amar outra pessoa se não amasse o corpo da pessoa, que ele não conseguia amar de alma para alma, né? Como se fosse um amigo, etc. Então essa questão da luxúria, de fato, está ali. Ele chama muita atenção para isso. Mas junto com isso vem outros elementos. Ou seja, Agostinho mostra também que era uma pessoa profundamente vaidosa, né? Extrema, a soberbinha também estava ali junto, né? Gostava de um profundo reconhecimento e aplauso dos outros, né? Entendia, né, a sua superioridade, aquele domínio, né, do latim. Era muito retórico. Exato, é bem isso mesmo. Tanto que assim, nos textos, às vezes, se torna também um desafio. Porque como ele dominava muito isso, você tem que ver até que ponto ali tem um elemento filosófico, teológico, mas até que ponto há um elemento retórico também, né, que ele está usando. E se vai tudo na literalidade, a coisa complica, digamos assim, né? Então ele mostra, de fato, repito, essa coisa da infância, da adolescência, quando chega na adolescência, toda essa questão dos desejos sexuais, aí ele coloca isso também. Então todo esse processo, né, principalmente quando ele vai para Cartago, né? Aí ele até brinca, né, porque tem alguns termos, né, que dá a ideia ali de como se fosse ali naquela cidade, como se fosse uma frigideira, né? Então eu me sentia fritado, né, pelas minhas paixões, né, etc. Então tem esse jogo que ele faz muitas vezes ali com os termos em latim e aí ele vai descrevendo bem isso, né? Ou seja, as suas dificuldades, até que, né, aí entra esse ponto que é importante, quando ele lê uma obra de Cícero, que foi um grande orador romano, um grande político, um grande filósofo romano, ele lê uma obra de Cícero chamada Hortensius, que era como se fosse uma exortação à filosofia, falando da importância da filosofia, se buscar a sabedoria, a verdade, etc., né? E aí Agostinho lê essa obra na sua juventude ali, aquilo mexe com ele. Ele tinha mais ou menos quantos anos ali? Uns 18, 19 anos. Ah, foi super jovem. Então ele lê essa obra, né? E aí, de fato, ele fala, opa, porque o Cícero dá a entender, tipo assim, coitado de uma pessoa que vive escrava das suas paixões, né? Tudo quanto é tipo, e no fundo não quer saber de mais nada. Né? Falou com ele, né? Então, assim, Agostinho leu e falou, opa, se encaixou, né? Sou eu. Carapuça serviu. Exato. No fundo, que eu só quero saber disso daqui, quero saber de mais nada, né?
seja, essa coisa do prazer, da fama, da glória, sei lá o quê. O concupiscível. Isso. Aí ele despertou, então aquilo mexe com ele, e tanto que muitos autores interpretam que ali começou o processo de conversão. Por isso que é muito comum falar, né, as conversões de Santo Agostinho, né? Mas o pessoal não usa só no singular, a conversão, mas as conversões. E é por isso que muitos também colocam que a conversão de Santo Agostinho, no primeiro momento, foi uma conversão intelectual. Entendeu? Porque, de fato, como ele coloca nas suas confissões, dá a entender justamente isso. Ou seja, a mente, né, começou a mudar um pouco. Cícero despertou isso. E aí ele mesmo diz que, devido a isso, então, ele foi, né? Aí você vê a influência da mãe sobre ele e tudo. Tanto que ele lê o texto que ele vai fazer. Vou buscar essa verdade, essa sabedoria. Onde eu vou buscar? Eu vou na Bíblia. Mas no primeiro momento não rolou, não gostou. Não bateu, assim. Não, achou a Bíblia uma coisa muito ridícula, né? Aí ele mesmo diz que o latim de Cícero era muito mais elegante, né? E não é aquelas coisas... E ele era muito estético, né? E aquelas coisas grotescas, aquelas histórias, né? Então... Da carochinha. Aí ele não rolou. Aí ele passa pelo maniqueísmo. Ele procura os maniqueus, que era um grupo que se considerava cristão, só que era um cristianismo evidentemente heterodoxo, né? Ou seja, não era um cristianismo que seguia ali a doutrina oficial. Era um grupo, né, meio gnóstico, essa é a verdade, porque o maniqueísmo é aquela coisa que eu tenho o sumo bem, o sumo mal. O sumo bem seria o reino da luz, o sumo mal o reino das trevas, né? E aí tudo se originou a partir do momento em que o sumo, né, o reino das trevas tentou invadir o reino da luz, e aí começou uma batalha cósmica entre o bem e o mal. São dois absolutos, né? E dessa batalha cósmica é que foram se originando as coisas, e determinadas centelhas de luzes foram ficando aprisionadas na matéria. Então a origem do mal para os maniqueus está totalmente vinculada à questão do que é sensível, do que é material. Então o que é material é intrinsecamente mal, né? E o que é espiritual seria bom, né? Então por isso que é nítido que é um tipo de gnose. Lógico que na história existirão também outras expressões da gnose, do pensamento gnóstico, né? Então essa coisa de que essa associação muito do mal, esse dualismo absoluto, bem e mal, e essa associação do mal com a matéria. Pode abrir um parêntese muito rápido? Eu sei que é difícil falar disso rapidamente, porque é um conceito muito amplo, mas só para explicar o que é gnose. Então, a gnose, ela é um fenômeno que é anterior ao próprio cristianismo, né? Então, muitas vezes o pessoal, eu simplificando, eu diria o seguinte: tem alguns elementos que caracterizam a gnose. Então a gnose ela vai se manifestar, por exemplo, o gnosticismo do século II é um tipo de gnose. O maniqueísmo do século IV é um tipo de gnose. Os cátaros no mundo medieval é um tipo de gnose. Entendeu? Então a coisa ela vai se manifestando de diversas maneiras. Mas o que caracteriza, né? Primeiro ponto é esse dualismo, né? Essa coisa bem radical mesmo. Eu tenho a matéria de um lado, o espírito do outro, né? Não se comunica isso daqui. Há um dualismo, uma dicotomia, eu até diria, né? Não só um dualismo, mas uma dicotomia, uma oposição, né, entre essas duas realidades. E sempre associando a matéria com o mal e o que é espiritual ao que é bom. Uma outra coisa que também é muito característica da gnose é um elemento meio esotérico, né, com o S, né? O esotérico, não com o X. E, portanto, essa coisa mais fechada, né? Eu tenho um grupo de especiais, um grupo de escolhidos, de eleitos, isso, que vão ter acesso a algum tipo de informação, de conhecimento especial, né? E uma outra coisa que caracteriza muito a gnose, que o pessoal, é muito comum a gente ouvir essa frase, né? Para os gnósticos, a gente se salva pelo conhecimento, né? Então é lógico que você vai ter um tipo de gnose, por isso que a gente tem que saber só distinguir isso. Uma coisa é a gnose nesse sentido genérico, outra coisa é a gnose no contexto cristão. Então, no contexto cristão, é lógico que, por exemplo, Santo Irineu, no século II, vai combater, por quê? Porque tinham lá alguns gnósticos que entendiam que era possível ser cristão e gnóstico ao mesmo tempo, que não tinha problema nenhum. Aí Santo Irineu vai gritar e falar, não, isso aí tá errado. Aí. Não dá, porque tem coisa que não bate. Até porque o cristianismo é universal, como é que vai ser de um... Não, por exemplo, igual a exemplo, galera que acha que dá pra ser, sei lá, espírita e católico. Isso, exato. Maçom as e coisas. católico. Porque, por exemplo, a questão da criação. Deus não criou só as coisas invisíveis e espirituais, do ponto de vista cristão. Deus é o único criador. Então só existe um princípio criador que chamou a existência tanto o que é material quanto o que é espiritual. Então, do ponto de vista cristão, você nunca vai poder dizer que a matéria é intrinsecamente má. Tudo que Deus criou é bom e belo. Então aí já enrosca.
Entendeu? Aí se for pro específico do cristianismo, que vai enroscar mesmo, né? O que eu faço com a encarnação, por exemplo? Se o verbo se fez carne e habitou entre nós, então só se você dizer, não, olha, Jesus não tinha um corpo de verdade. Aí era começa. aparente. Tanto que diziam isso. Olha só. Esses gnósticos estão dizendo, não, ele tinha um corpo aparente, ele era um espírito de luz, né? Então, o que ele viveu na cruz, sei lá, era ketchup, não sei. Porque aquelas coisas que... A ressurreição. Entendi. Então, o Santo Irineu... Malabarismo ali. o Santo Irineu vai dizer, não, olha, não vai dar. Vocês não entendeu? estão batendo bem na Porque cabeça. não tem coisa aqui que não dá pra juntar. Você vê, uma inteligência tão brilhante como a de Santo Agostinho caiu nisso aí. Aí eu vou te explicar o porquê. O que levou ele. Né? Por isso que a gente vê com as angústias que nós temos, a gente tem que tomar muito cuidado para onde pode nos levar. Né? Então, finalizando essa questão da gnose, ou seja, é muito comum isso, sabe? Para os gnósticos a gente é salvo. Mas salvo do quê? Não é salvo de pecado, não é salvo do inferno, não é nada disso, né? Você é salvo desse contexto de estar aprisionado na matéria. Então, você tem que se libertar disso, né? Para atingir esse reino da luz, para voltar para essa dimensão de luz. E quando se fala de conhecimento, Laura, aqui tem uma sutileza, tem que tomar muito cuidado. Porque quando ele fala é salvo pelo conhecimento, é natural a gente achar, não, então para o gnóstico eu sou salvo pelo conhecimento racional, dedutivo, lógico. Né? Ou seja, capto as coisas, minha razão calcula, analisa, vai discursivamente trabalhando e chega à verdade. Não é isso. Não é esse conhecimento que salva. Não é um conhecimento discursivo, raciocinativo. Lógico. É um conhecimento como meio que intuitivo. Ou seja, eu tenho algum tipo de iluminação onde eu intuo a fonte originária de tudo. Consigo intuir e vislumbrar a fonte originária, que é divina. Por isso que muitos, não todos, mas muitos vão dizer que um dos elementos também da gnose é o panteísmo, porque eu capto, né, isso e identifico a fonte e a realidade com o próprio Deus, o próprio divino. Ou seja, em outras palavras, eu consigo... Deus não é mistério, o divino não é mistério. Entendeu? E aí, cabe na minha cabeça. tudo bem, repito, não é por esse conhecimento discursivo, mas é conhecimento. E aí ele começou, você comentou que ele começou a ler Cícero, não foi isso? Isso. E aí esse então foi um primeiro ponto de conversão, virada, porque aí ele de busca na conversão. Bíblia e não acha, vai para o maniqueísmo. Aí ele vai ter as decepções dele no maniqueísmo. Ele tinha muita angústia, muita dúvida. Agora, por que ele foi para o maniqueísmo? Essa é a questão. Eu entendo que duas coisas colaboraram. Primeiro, é como se Agostinho naquele momento, e aqui fazendo um certo anacronismo, né? É como se ele padecesse de um certo tipo de racionalismo, entendeu? Tipo, eu quero entender, eu quero compreender, ou seja, só aceito aquilo que se submete à minha razão. Se eu entender, depois eu vejo se eu acredito ou não. Mas primeiro eu quero entender. E os maniqueus, de uma certa forma, prometiam isso. Eles tinham essa... Que tentavam explicar tudo através da razão. Porque, lógico, do jeito deles, né? Uma via meio gnóstica, mas querendo ou não, tinha um pouco isso. Olha, vamos trilhar aqui, uma hora, né, entra aí no processo de purificação, vai ter que se purificar, e uma hora você vai adentrar esse conhecimento especial, vamos compreender, etc. Então, há uma certa promessa nesse sentido. Isso chama a atenção dele. Mas tem um segundo ponto que ele mesmo reconhece, que uma das grandes questões que sempre o angustiaram profundamente, né, era o problema do mal. Então é interessante, Agostinho nunca duvidou, por exemplo, a questão de se Deus existia ou não. Então tá, Deus existe, tá bom. Nunca duvidou disso. Mas quem é Deus? Qual é a natureza de Deus? Que realidade é essa? Como é que ele é? E segunda coisa, como entender a existência do mal dentro de um mundo que tem por origem o sumo bem? Se Deus é bom, como ele permite o mal? Entendeu? E Agostinho, como ele criou o mal, assim, né? Muitas questões já haviam no mundo antigo. Sim. Porque, de fato, desde a época de Epicuro e outros autores, já se fazia uma equação, né? Ou seja, se o divino existe e o mal existe, tem contradição, é problema. Por quê? Aí fazia a seguinte equação. Se Deus existe e é onipotente, é poderoso, e o mal existe, ele não é bom. Ou seja, ele é poderoso, mas o mal existe. Então, se ele é poderoso e o mal existe, ele poderia ter acabado com o mal, mas não quis. Então, ele não é bom. Se Deus existe e é bom, e o mal existe, ele não é todo poderoso. Em outras palavras, eu não consigo juntar dois predicados em Deus. É o paradoxo de Epicuro isso, não é? Isso, vai entrar um pouco nessa discussão. Ou seja,
eu não consigo afirmar ao mesmo tempo que o divino possa ser poderoso e bom concomitantemente. Ou ele é poderoso, ou ele é bom. E o que coloca em xeque é o problema do mal. E mais que isso, né? A existência do mal, ela coloca em xeque a racionalidade do real. Porque parece que o real não tem racionalidade. Ele não tem sentido. Entendeu? Então aquilo... O maniqueísmo respondeu a esse É isso mesmo, dava uma certa resposta. Ou seja, o que é o mal? O mal está relacionado à matéria, vem do sumo mal. Então, no fundo, o mal que eu faço não é bem eu que faço, mas eu estou preso na matéria, entendeu? Eu só olho uma centelha de luz aprisionada e sou levado. Então, só que é lógico, conforme o tempo foi passando, ele ficou mais ou menos 8, 9 anos ali, nunca passou do primeiro estágio, né? Porque tinha os níveis, né? E ele questionava muito e perguntava muita coisa. Aí diziam para ele, não, olha, tem um bispo nosso aqui chamado Fausto. Quando o Fausto vier, você vai participar da reunião, ele vai tirar todas as suas dúvidas, etc. E esse bispo veio. Agostinho não gostou muito do encontro. Eita. Ele narra isso, ele fala que em algumas coisas, sei lá, o cara até era bem educado, sabia não sei o quê, mas... Charlatão, o bispo lá. Segundo ele, não era tudo aquilo, entendeu? E aí também a impressão que dá no texto é que não deixaram Agostinho perguntar muito. Ou seja, deram uma controlada. Enfim, vai ter as decepções. Aí ele vem na outra fase. Aí ele vai ter essa fase meio cética. Né? Ele entra numa coisa meio de ceticismo. Ele conheceu, não o ceticismo em geral, o ceticismo que ele conheceu foi dos acadêmicos, que era um ceticismo meio probabilístico, né? Tipo assim, eu não tenho certezas, eu não tenho como adquirir certezas, mas já que a gente tem que viver e tomar decisões, então você tem que ter algum critério. Então, sei lá, vamos seguir o critério do provável, né? Então, muita gente, é lógico, criticou esses pensadores por causa disso, dizendo, pô, mas peraí, você vai querer estabelecer um critério que é o provável, uma hora vai virar dogmatismo do mesmo jeito, né? Etc. Então, os próprios céticos, outros criticaram esse grupo, né? Mas o Agostinho flertou com esse pessoal, ele se encantou. Isso não quer dizer que ele colocou tudo em dúvida, como eu disse. Ele nunca duvidou que Deus existisse, né? Ou que tivesse dúvida sobre isso. Agora, o que pegava? Ele nunca duvidou das verdades matemáticas, por exemplo. Mas eram as questões metafísicas. Então, repito, qual era a natureza de Deus? O que é o mal? De onde vem o mal? Tenho liberdade? Não tenho liberdade? O que é a alma? É imortal? Não é imortal? Então, eram essas questões que ele realmente ficou bem desanimado e começou a achar que, talvez, olha, razão humana que não tem capacidade e competência para discutir essas coisas, não. Né? Esquece. E aí ficou um período ali, aquele contexto, né? Ele que já tinha saído de uma região da África e ido para Roma, né? E por causa dos alunos, é muito engraçado essa história, né? Porque na região que ele estava ali, se eu não me engano, acho que era Tagácio mesmo, ou Cartago, os alunos eram muito bagunceiros, não deixavam ele dar aula. Era uma bagunça, uma coisa louca. Ou seja, pagavam, mas não queriam estudar, não estava nem aí, era uma balbúrdia, né? Tipo hoje, assim. Não mudou muita coisa. Aí ele foi para Roma. Aí em Roma os alunos eram comportados, disciplinados, muito mais tranquilo. Mas eram caloteiros, não pagavam. Eita. Aí ele conta, isso é bem engraçado. Aí por vários motivos ele vai para Milão. Ele vai para a cidade de Milão, onde quem era bispo ali, como se fosse um prefeito, governador, é Santo Ambrósio. Né? E ali, de fato, aquilo vai ser muito marcante na vida dele, porque ele vai vendo as insuficiências do maniqueísmo, vai se afastando aos poucos, meio cético. Aí tem coisa do cristianismo, do catolicismo que chama a atenção dele, mas tem um monte de dúvida, né? E fica naquela coisa, não é nem católico, nem maniqueu, meio limbo ali, né? Fica no meio. Isso tudo ele já tem uns 30 e tantos Isso, anos, por né? aí. Não é Então, mais a coisa foi... né? Tanto que ele, nas comissões, ele coloca isso, suas angústias, né? Ele vai colocando suas tristezas. Tipo, o tempo passa, minha juventude já foi, e eu tô buscando esse troço dessa verdade, essa sabedoria. Quando que ele volta para a Bíblia, por exemplo? Então, é ali em Milão. Por que os sermões de Ambrósio são importantes nesse sentido? Porque aí vai ter duas coisas em Milão que vão mexer muito com ele, que vai ajudá-lo aí, aos poucos, sair desse ceticismo, né? Não colocava tudo em dúvida, mas tinha essas dúvidas que o angustiavam, que amarravam. Ele mesmo reconhece que no primeiro momento, quando ele vai ouvir os sermões de Ambrósio,
ele foi com petulância, ele foi com arrogância, porque o Ambrósio tinha uma fama, né? Ser um grande orador. Agostinho era o quê? Professor de retórica. Então, tipo, vamos lá para ver se é Vamos ver tudo o que esse isso cara tá mesmo. dizendo. Né? Vamos ver se é competente mesmo, né? E ficou lá ouvindo, realmente chamou atenção. Falou, não, o cara realmente é bom, sabe falar, né? Sabe expor, sabe... Só que aí ele mesmo diz, ele foi indo, os sermões, só que ele diz, quando eu percebi, já era tarde demais. Ou seja, Deus já havia me pego. Né? Porque quando eu percebi, eu já não estava mais prestando atenção na forma. Eu estava prestando atenção no conteúdo. E aí duas coisas pegou. E aí, lógico, que ele interpreta, repito, quando ele escreve as confissões, ele já é bispo, e ele está fazendo uma releitura da própria história. Então ele está relendo a própria vida. Por isso que existe 2 textos, por exemplo, tem um diálogo filosófico que é do início da carreira dele ali, da sua produção, que nem ele era batizado ainda, ele era um neocatecúmeno, mas não era batizado, né? E no diálogo A Vida Feliz, ele fala um pouquinho, resumidamente, rapidamente, da sua trajetória. Né? E põe lá de um jeito. Nas confissões, você vê que muda um pouco a exposição. Né? E aí fica uma briga entre os agostinianos, os estudiosos, dizendo, não, Santo Agostinho mudou, não sei o quê. Bom, é óbvio, né, que nas confissões ele já vai ter toda uma experiência, já viveu muita coisa, entendeu? Foi o que eu falei, a maneira como ele entende essa coisa da ação da graça de Deus na vida das pessoas já é um pouco mais ampla, um pouco mais articulada, né, diferente de quando ele começou a escrever. Tinha passado vários anos já. Então, uma outra perspectiva. E aí ele faz essa releitura, e aí aquela história. Nas confissões, é a questão da providência, ou seja, não fui eu que encontrei Deus, é Deus que me encontra. Isso é bem Ele inclusive agostiniano. fala, né, que tarde te amei. Isso, livro É 10º das muito Confissões, belíssimo né? esse. Porque no fundo, o que acontece? Do ponto de vista agostiniano, e aí ele vai se basear muito nos textos joaninos na Bíblia, principalmente a primeira epístola de São João, que diz que foi Deus que nos amou por primeiro. Então ele deixa isso bem claro. Então, se eu encontro a verdade, é porque antes a verdade me encontrou. É a verdade que me encontra e me chama. Né? É Deus que me encontra. Então a iniciativa sempre é do absoluto, sempre é de Deus. Ou seja, na medida em que Deus interpela o homem, é por isso que depois o homem pode interpelar a Deus. Né? É ele que dá o primeiro passo. Né? Isso é bem agostiniano. Entendeu? Ele frisa muito isso. E aí nas confissões, ele vai tentar articular as duas coisas, né? Porque, bom, se Deus tomou iniciativa, a providência divina conduz tudo, né? Pô, mas peraí, eu pequei igual um louco, fiz um monte de coisa errada, como é que faz? Né? Ele, não, quando eu pequei, fui eu que pequei. Ele faz questão de deixar isso bem claro. Então, existe sim ali o livre-arbítrio, existem as capacidades de compreensão e de escolha, e sou eu. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai conduzindo tudo isso. Então, é lógico que isso vai ser um grande desafio no pensamento dele, né? De como conciliar essas duas coisas. Quer dizer, uma providência que vê tudo, age, mas não anula o meu livre-arbítrio. Né? Não anula a minha participação. Então, isso é um grande desafio. Enfim, na vida inteira dele, ele vai estar discutindo esse tipo de coisa. Mas ali nas confissões ele deixa isso bem claro. Ou seja, a minha vida, a minha história é como se fosse escrita a 4 mãos. Né? Você tem toda uma parte que é lógico que é minha, mas tem toda uma parte que é de Deus. Né? E aí ele vai entender que foi providência de Deus, de fato, ele passar por tudo isso. Né? E ele, ao conhecer Ambrósio e os sermões, olha que interessante, 2 coisas pegavam para ele. O mal, e parece, tudo indica que alguns sermões de Ambrósio, ele falava justamente sobre o mal. Ele explicava que o mal não era uma substância, que o mal não era uma natureza, que Deus não poderia ser causa do mal, que o mal era uma privação, o mal era uma corrupção parcial do bem, e que, de uma certa forma, a origem do mal estava vinculada à perversão da nossa vontade, né, à corrupção do livre-arbítrio, e por aí vai. Agostinho ouve isso, impacta, evidentemente, porque ele nunca tinha ouvido essas teorias. Né? Ele mesmo disse que, no primeiro momento, não entendeu nada. Essas teorias são autorais de Santo Ambrósio? Ou elas tem coisas que vêm da tradição platônica. Né? É aí que eu ia entrar nesse ponto agora. Então, assim, principalmente Plotino, né? Ou seja, elementos que vêm de Platão, mas muitas coisas que vêm do chamado neoplatonismo, né? Como foi titulado depois. Lógico que na época não tinha esse nome. Né? Claro. E aí Plotino vai ser um autor importante. Tudo indica que Ambrósio usava alguns textos de Plotino.
das Enéidas. Né? Tem os tratados e alguns Santo Agostinho acabou lendo e conhecendo por intermédio de Ambrósio e outros, né, irmãos, digamos assim, da Igreja de Milão, né, como Mário Vitorino, Simpliciano, foram outros autores ali importantes nesse contexto. A verdade é que a Igreja de Milão, ela era um reduto neoplatônico. Era um reduto neoplatônico cristão. Era um neoplatonismo cristão. Né? Então, isso daí impacta. Então, ele conhece a tradição por intermédio de Ambrósio e outros, a tradição platônica ou neoplatônica. Ele vê, putz, existe uma outra forma de abordar a questão do mal. Então, essa ideia do mal como privação, como ausência, isso já era discutido antes. Agora, é lógico que vai ter aí o elemento cristão. Né? O diferencial vai ser nessa coisa. Ou seja, o cristianismo recebe... Eu sempre brinco, né? Eu falo, o pessoal vai batizar, vai passar pela pia batismal. Esses autores, né? O Ambrósio fez isso, o Agostinho fez isso, enfim. Tanto que às vezes no meio acadêmico tem uma briga louca por causa disso, né? Ou seja, eu já vi muitos professores dizerem, né, que Ambrósio, Agostinho e outros, né, deturparam Platão, né, deturparam Plotino, fizeram eles dizer coisas que eles não disseram. Eu vejo o seguinte, eu acho que de fato eles receberam esses autores, né, eles leram, estudaram ali determinadas coisas, e a partir do que eles entenderam, evidentemente, eles julgaram. Eles não só receberam, eles emitiram um juízo dizendo isso daqui é verdadeiro, isso daqui é falso. Pego o que é verdadeiro, o que é falso eu jogo fora. É lógico, qual é o critério? Não foi o critério só da razão, foi o critério do Evangelho de Cristo, foi o critério da fé. Então não é que eles deturparam, eles fizeram um discernimento, uma análise crítica, pegaram aquilo que eles entenderam como verdadeiro, o que era errado por causa de paganismo, eles colocaram de lado. E é lógico que aí, mesmo isso que eles entenderam como verdadeiro, eles procuraram articular com o pensamento católico, com o pensamento cristão. Né? Então, é evidente que aí eles acabaram, muito mais do que repetindo esses autores, desenvolvendo um pensamento próprio. Então, aquela história... usaram determinados elementos como referenciais teóricos, como instrumentais filosóficos e teológicos, mas o instrumental, beleza, mas usaram do jeito deles, né? Articularam do modo deles, desenvolvendo um pensamento pessoal. Então, finalizando esse ponto, aí a gente chega então nesse ápice, ou seja, aí de fato esse contato com a tradição platônica, através de Ambrósio, essa abordagem um pouco diferente da questão do mal e a maneira de ler a Bíblia. Porque ele não conseguia, ele falou, não dá, Antigo Testamento e Novo Testamento não bate. É uma coisa louca, os profetas lá e o Paulo, né? Não dá, eu não consigo entender esse negócio. Ah, professor, mas o Ambrósio ajudou? Com certeza, porque Santo Ambrósio usava o método alegórico, que foi desenvolvido na escola de Alexandria, no Egito. Né? E o método alegórico partia do pressuposto, que também tem a ver com a tradição grega, né? Da maneira de ler a Odisseia, né? Ou seja, a famosa diatribe grega. Então, os próprios gregos também chegaram um momento que vieram discutir isso, né? Ou seja, eu leio a Odisseia, Elida, levando literalmente ou tem algum sentido oculto aqui? Então, ali vai se desenvolver essa coisa que tem um sentido literal e tem um sentido espiritual, né? Esse sentido espiritual pode ser alegórico, pode ser moral, pode ser anagógico, enfim. Você vai ter aspectos. Mas o interessante é que eu não tenho só o sentido literal, né, que o sentido histórico, etc. Tem um outro. Há um sentido implícito. Né? E aí, realmente, ele fala, opa, agora é diferente. Porque aí eu olho a Arca de Noé e ali eu vejo um símbolo, né, eu vejo um tipo, né, da igreja. Ou seja, eu tenho a arca representa a igreja. As águas do santo batismo. Eu vejo Moisés levantando a serpente no deserto, é um símbolo do Cristo na cruz. Se a serpente curou, o Cristo é o ápice da cura. Né? E como Cristo falava muito por alegorias, ele começa a ver... Eu estou pensando aqui agora, ele fala, nossa, então é crível, né? São coisas compatíveis. Já. E aí ele... Com a própria linguagem de Cristo. Ele vai entendendo, então, peraí, há uma forma de ler e interpretar, onde a chave de leitura é a pessoa de Jesus, é a vida dele, e aí essa chave de leitura é lógico. Aí eu interpreto o antigo a partir do novo. Aqui eu vou ter os símbolos, os tipos, eu vou ter as promessas, as profecias, e aqui eu tenho a realização. Ah, que legal. Que sempre foi a leitura católica. Sempre foi essa leitura cristã. Ou seja, eu tenho o Antigo Testamento, que é o período da promessa, é o período da profecia, é o período dos sinais, né?
dos tipos, né? E aqui eu tenho a realização dessas promessas e profecias, né? Então, no primeiro momento é isso. Lógico, vai entrar outros pontos também. No contexto moderno e contemporâneo, que aí começaram outras exegeses, outras leituras, né? Ou seja, que por isso que deu tanta confusão no que nós vemos hoje, né? Ou seja, aí você vê e fala, mas essa não é a leitura cristã, né? Agora, o grande X da questão aqui, repito, por que o platonismo foi importante? Porque nesse período, além da questão do mal, dessa dificuldade de ler a Bíblia, não sei o quê, ele padecia do pensamento materialista, né? Ou corporalista, né? Eu prefiro falar assim, porque o conceito de matéria nele é um pouquinho complicado. Depois do século XIX foi difícil, né? Mas enfim, então para ele é assim, tudo que existia necessariamente era uma substância corpórea. Então até Deus. Se Deus existe, ele é uma substância corpórea, porque tudo que existe tem que ocupar um lugar no espaço, está vinculado ao tempo. E por que ele chegava a essa conclusão? Porque ele buscava a verdade e a sabedoria pela exterioridade. Entendeu? Pelos sentidos. Então, na medida em que eu estabeleço o primado dos sentidos corpóreos, né, e da exterioridade ligada a esses sentidos, a espacialização ela se transforma num critério ontológico, ou seja, um critério se as coisas existem ou não, e o que elas são, fundamental. Então, a partir disso, e ele mesmo fala no livro das Confissões, no livro 7º, ele diz, eu estranhava tudo isso, mas não sabia muito bem como sair disso. Porque isso leva a conclusões muito loucas, né? Então, por exemplo, sei lá, eu acredito que Deus é o Criador. Eu acredito que Deus está presente em tudo. Tá, mas se Deus está presente em tudo e minha visão é materialista, corporalista, então ele está presente no elefante e ele está presente no pardal. É um negócio meio panteísta, assim. Então, né? entendeu? E pior que isso, o elefante tem mais Deus do que o pardal. Porque ele é maior. Exato. Por isso que eu sempre brinco quando o pessoal brinca e fala, pô, o senhor é gordo. Não, eu sou cheio de Deus. É diferente. Maravilhoso. Não, e a própria questão do tempo também, né? Pô, mas se tá tudo na questão material, então Deus não poderia ter criado o tempo, porque o tempo já existia, e aí como Deus está inserido no tempo, não é o criador do tempo, não existe fora do tempo. Ele vai discutir Aliás, isso. Santo Agostinho tem uma passagem maravilhosa, eu acho que é dele sobre o tempo, não é? Sim, Quando livro não me 11. perguntam o que é o livro 11. tempo. Livro 11 das Não é isso? Confissões, ele vai... O senhor se lembra mais ou menos dessa passagem? Ali é tão boa. Lembro, é no começo do livro 11, quando ele diz assim, eu sei o que é o tempo, enquanto não me perguntam. Quando me perguntam o que é o tempo, eu já não sei sabe mais explicar. eu definir, Muito bom, né? muito bom. Aí ele, e quando também perguntavam, né, o que Deus fazia antes de criar, ele falou, Deus estava preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Maravilhoso. Ele era espirituoso. Mas ele não diz, ele diz, dizem, né? Ele joga pro outro. Dizem que ele é uma piada, é uma brincadeira. Agora, o senhor comentou sobre essa providência, né? Que ele mesmo faz referência na própria história dele, que ele precisou passar por tudo isso para poder encontrar Deus, porque Deus já tinha encontrado ele já desde a concepção dele, né? Eu achei muito interessante porque eu me lembrei da história de José do Egito, né? Então, toda uma história ali que, os irmãos tentaram matar ele, depois ele é vendido como escravo, vai parar no Egito, ele chega a ascender lá, depois aí tem uma mulher lá do dono lá da casa que tenta pegar ele lá, e aí ele, não, mas eu não quero nada com você, e aí acusa ele, depois ele vai preso, fica um tempão preso, e aí depois ele volta como a pessoa mais importante depois do faraó e salva a própria família dele. Então ele precisou passar por tudo isso, né? Mas Deus sabia, ele podia se irar contra Deus, falar, mas Deus sabe tudo, ele sabia que eu ia ser vendido como escravo. Sabia, meu filho, sabia, mas ele permitiu isso, para no final acontecer o ápice ali da história dele. Eu queria voltar um pouquinho, porque a gente fala, estamos aqui falando de Santo Agostinho, está maravilhoso, e ele é tido como um doutor da igreja. Eu queria que você explicasse, professor, o que é um doutor da igreja, por que ele é chamado de doutor da igreja, qual que é a diferença, sei lá, de Santo Agostinho para outros santos? Existem milhares de santos. Sim, sim. Né? Por que foi tão diferente assim, ou tão especial assim, para ser caracterizado um pilar aí da igreja? Tem alguns títulos de Santo Agostinho que mostra bem esse desenvolvimento do pensamento aqui que a gente falou, né? Ou seja, quando ele entra com aquela questão que eu estava falando do platonismo, né? Ajudou muito ele, por quê? Porque pelo platonismo ele muda a via do conhecimento. Ele descobre a importância da interioridade. Ou seja, eu não posso só ficar olhando para fora,
eu tenho que aprender a olhar para o meu íntimo, a questão do autoconhecimento, enfim. E a partir disso, ele descobre então que não existe só a via do conhecimento pela exterioridade, mas pela interioridade. Então é por isso que ele vai se chamar de mestre da interioridade. Esse é um título muito importante. Na filosofia vai se explorar muito isso, né? Olha, ele é um mestre da interioridade, da vida interior, do homem interior, né? E isso realmente, repito, como eu dizia, porque há uma conversão intelectual. Porque no primeiro momento, de fato, ele foi mudando o seu modo de pensar. E ele mostra isso no livro 7 das Confissões, ou seja, esse encontro com o platonismo ajuda ele a descobrir uma nova via do conhecimento, a entender a realidade e o ser de uma outra forma, a questão de Deus, a questão do mal. Então realmente muda muito aqui. Só que ao mesmo tempo ele deixa bem claro que a conversão ela não pode ser só intelectual, ela passa pela vontade. A minha vontade também precisa ser tocada pela graça. E aí o que ele mostra no livro 8, ele diz, eu não quero só entender ou entender mais, eu quero possuir. Eu quero chegar à posse disso, eu quero permanecer. E aí ele mostra, os platônicos foram muito bons para me ajudar a entender que existe a pátria da bem-aventurança, de que ela está no âmbito eterno, transcendente, que não é material, não é... Tá bom, eles foram bons nisso, mas eles não me ensinam o caminho para chegar até lá. Né? Eles não me ensinaram esse caminho. Esse caminho vem do cristianismo, ou seja, eles não tiveram, por isso que ele pergunta, ele fala, eu me perguntava, por que Deus me ajudou a entender primeiro os platônicos, para depois entender, por exemplo, o apóstolo Paulo? Ele diz, porque a providência de Deus queria me ensinar a diferença entre confissão e presunção. Ou seja, o presunçoso, ele entende, ele vê e acha que sozinho, a minha força, eu vou chegar até lá. Ele diz, não, a confissão, ela te leva a você a reconhecer e a confessar a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus em todos os aspectos, mas também a sua pequenez, a sua miséria. E aí você reconhece que você precisa de ajuda. Você precisa da graça, você precisa de um mediador entre Deus e os homens, etc. Então, isso daqui vai ser fundamental. E aí é onde ele narra no livro 7 a confissão, né? Ele chorando ali, aquela angústia, né? Porque perguntava, e ele até se afasta de um amigo que é Alípio, vai para debaixo de uma árvore, porque a angústia realmente tomou conta, né? Porque ele não aguentava mais, anos e anos, agora vai, né? Aí não ia. Você passava 15 minutos, voltava tudo. Então aí ele mostra que de fato a graça tem que iluminar a inteligência, mas também tem que mover a vontade, né? Aí você vai dizer, professor, o que isso tem a ver com a questão do doutor que eu perguntei? Né? Então volta com o bom professor, por isso que eu... aí volta. Não se perde. Né? Por isso que ele não é chamado só de mestre da interioridade, ele é chamado de doutor da graça. Então o que é um doutor na igreja? É justamente alguém, né, que além, é lógico, da questão da santidade, então nem todo santo é doutor, né? A maioria não é, entendeu? Porque aquele santo que é doutor é porque ele conseguiu frisar, chamar a atenção para um aspecto da doutrina de uma maneira profunda e exímia, né? E Santo Agostinho, nessa questão da inquietude humana, da interioridade e da necessidade da graça, ele foi fundamental, né? Ele chamou muita atenção para isso, né? Mostrando, tanto que ele é um dos autores onde você vê o modo como ele escreve, a maneira como ele pensa, isso gera também uma dificuldade, porque há um pressuposto no pensamento dele que para o mundo moderno e contemporâneo é um grande problema, que é a relação de fé e razão. Entendeu? Então eu creio para compreender e eu compreendo também, né? Há uma compreensão que me ajuda a crer e a amar cada vez mais. Então há uma articulação aí, ou seja, há um trabalho da razão que é anterior à fé e há um trabalho da razão que é posterior à fé, né? E há uma presença da razão no próprio ato de fé. Só que ao mesmo tempo é óbvio que ele sabe que o ter fé, crer em Deus, não é resultado simplesmente de um exercício da razão, pressupõe a ação da graça. Se Deus me ajudar, eu não vou conseguir crer sozinho, né? Então, quando ele trata dessas questões, ele realmente traz para a reflexão dele a tradição que ele recebeu. Então ele teve um conhecimento de uma certa tradição filosófica, a tradição cristã, que ele foi conhecendo depois, né, a tradição bíblica e dos padres da igreja anterior a ele. Então, tanto a tradição filosófica quanto essa tradição cristã bíblica ou dos padres, ele vai usar muito. Mas tem um terceiro elemento, que são as experiências vividas. Então, muita coisa que o Agostinho faz e fala, né, é a partir do que ele viveu. Não é só do que ele recebeu. E aí, ele entende que a razão, sim, precisa da ajuda da fé. A fé não substitui a razão. E tem um outro pressuposto, que é o pecado original. Ou seja,
lá em Adão e Eva, houve a queda, a natureza humana foi ferida. Não foi destruída, mas foi ferida. Então, na medida em que foi ferida a razão e a vontade, o ser humano caiu sozinho, mas não consegue se levantar sozinho. Então, aquela história, a minha razão tá bom, ela consegue perceber determinadas coisas, entender, se esforçar, mas tem coisa que escapa. Então, a fé, quando ela se une e ajuda a razão, essa razão iluminada pela fé, ela é uma razão mais humilde. É uma razão que reconhece os seus limites, né? Por isso que quando ele fala, por que Deus me ajudou a entender primeiro os platônicos lá e depois Paulo, queria me ensinar a diferença de presunção e confissão. Ou seja, o caminho da salvação, o Cristo, é interessante isso, né? O Cristo é o mediador. Ele é o caminho. E é lógico que o Agostinho vai entendendo isso aos poucos, né? A própria concepção do que ele tem de Cristo também vai se desenvolvendo. Então ele diz, o Cristo é o caminho. Ele é o caminho que ensina o caminho. Então quando ele se encarna, né? Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus, ele ensinou o quê? O caminho da humildade. Ele se esvazia de si. Né? Ele desce até nós. Contrário do primeiro Adão, que foi o caminho do orgulho, foi o caminho da soberba. Por isso que esse binômio, orgulho e humildade, ele vai sempre bater muito nisso. Ele vai chamar muita atenção para isso. Eu posso dizer que um santo, um doutor da igreja é aquele que ilumina um aspecto da doutrina pela primeira vez? Ou não? Pela primeira vez, não. Não é questão de ser primeiro ou segunda. É a questão dele realmente conseguir expor toda uma dimensão de uma maneira exímia, de uma maneira profunda, né? Onde aquilo que ele coloca nos ajuda a entender melhor. Entendi. Aquele mistério, aquele dogma, aquela dimensão da fé. E professor, ele, para ser um santo, deve haver milagres reconhecidos pela igreja, Isso, não é? sim. Há alguns milagres de Santo Agostinho que são conhecidos? Então, é interessante isso. Santo Agostinho não é um santo muito milagreiro. Não, ele tá lá estudando ainda, não tá com tempo. É interessante isso. Por isso a gente até brinca, né? Eu sempre fui muito próximo de comunidades agostinianas, né? E os padres sempre diziam isso, né? Falava, Vou pedir pra ele, não. de longe, por exemplo, para Santo Antônio. Não tem uma coisa. No pé para Santo Agostinho, que a intercessão vai ser mais... E há um elemento aí interessante nesse caso, porque, é lógico, aí tem aquela história, né? No período dele, o processo também era um pouco diferente, né? Ou seja, conforme o tempo foi passando, é evidente que a igreja foi estabelecendo, né? Regras, etc., determinados cuidados. Então ele, no fundo, Agostinho sempre foi mais considerado, principalmente por causa da própria vida, né? Essa é a questão, ou seja, a mudança de vida mesmo, ou seja, o que Deus fez na vida dele. Em vida, ele foi muito conhecido, ele era muito consultado. Ou seja, não é à toa que escreveu mais de 200 cartas. E quando você pega e lê as cartas, tem de tudo. Tem cartas pequenininhas, simples, mas tem cartas que são tratados de filosofia e teologia, né? Então, ele tem obra sobre retórica? Tem a doutrina cristã. Né? A doutrina cristã é considerada como se fosse o primeiro manual de exegese bíblica, mas ao mesmo tempo tem lá toda uma parte que fala da oratória, né? E como seria o orador cristão. Entendeu? Perfeito. Então é bem interessante, principalmente nos livros finais, ele discute um pouco isso, né? Ele coloca muitas questões legais, como que o pregador cristão, ele reza por aquele para o qual ele vai falar, né? Então ele não é alguém só que está preocupado em convencer pela eloquência, não sei mais o que, mas ele entende que o convencimento interior, ele não tem poder para isso. Por isso que ele reza para se preparar, mas ao mesmo tempo ele reza para que o Espírito toque o coração do outro. Ah, que legal. Né? Então ele entra nessas questões assim e outras, né? Então, de fato, assim, finalizando assim, a questão de doutor é nesse aspecto. Então não é por acaso que... Então em vida ele era muito conhecido, né? Então aí é lógico, vai ter todo o processo ali de canonização, vai ter sinais nesse sentido, o reconhecimento das pessoas. Ele morre em 430 em Hipona, com a cidade sendo invadida, dentro daquela questão anterior, né, da própria queda e crise do Império Romano, mas aí depois chega até a cidade dele, né? E de fato ele vai ser muito conhecido nesse aspecto, né? Vai ser uma pessoa muito presente, primeiro como padre, depois como bispo,
né? E não é à toa que, repito, além de mestre da interioridade e doutor da graça, ele é chamado de mestre do Ocidente. A influência dele na cultura ocidental, tanto no aspecto filosófico quanto teológico, né? Porque para ele fé e razão precisam caminhar juntas, né? Ou seja, então, como eu dizia, a fé vem e ilumina, eu pego dados, ou seja, a fé ela fornece a revelação, a Bíblia, né? Informações, critérios, axiomas, princípios, para que a minha razão aborde os problemas de maneira diferente. E professor, eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre, porque muito se fala, quando tratamos de Santo Agostinho, da vida devassa dele, dessa conversão tardia, vamos dizer assim, do céu em festa, né, por uma conversão de um pecador, aquela coisa toda. Só que eu acho que pouco se fala sobre Santa Mônica, né, que foi a mãe dele e que também é uma santa e passou anos rezando pelo filho. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel das orações. Sim. Ele é interessante, ele fala pouco do pai, que era Patrício. Nossa, é ele mesmo. Fala muito pouco do pai. Nunca tinha pensado nisso. O pai era um pouquinho complicado. O pai já se converte mais no final da vida, né? Então ele de fato fala pouco do pai. Mas também não foi uma figura que o traumatizou, nada? Só não foi muito relevante? O que é? Parece que ele não se dá muito bem, não. O negócio era um pouquinho complicado, né? Mas ele não entra também muito em detalhes. Mas você vê nitidamente que a influência da mãe foi maior. Né? A influência da mãe foi bem mais presente, né? E justamente toda essa questão religiosa, ela vem muito mais da mãe, né? A mãe desde pequena, enfim, foi ensinando isso para ele. Tem uma coisa que é interessante que Mônica não batizou ele logo, né? Falou, vamos deixar crescer, foi vendo que ele foi, tipo assim, como se ele dissesse, a única coisa que eu não perdoo muito da minha mãe é isso, né? Você, de vez de me batizar logo, deixou a miséria me pegar. Cresceu para depois me dar o remédio. Aí tem texto que ele chama um pouco a atenção disso, né? E de fato, assim, a mãe vai ser muito importante. Ou seja, para você ter uma ideia, no livro 9 das Confissões, é onde ele fala bastante da mãe. E aí ele mostra a trajetória da mãe. Ele mostra como que também a mãe foi alcançada pela graça. Então, por um lado, ele tem toda essa coisa do débito, do elogio, em vários momentos elogia a mãe, capacidade de intelecção, de compreensão, né? Nos diálogos filosóficos, Mônica intervém ali, é uma figura do feminino, né? Às vezes, Agostinho usa algumas expressões complicadas. Hoje em dia, ele teria problema. Tipo o quê? Fiquei até curiosa. Não, tanto que tem texto que fala, mas tem gente que escreve a misoginia de Santo Agostinho, né? Essas coisas. É uma coisa mais correto. Tem uma expressão, porque tem hora que uma pergunta, aí Mônica responde e fala, apesar da sua condição feminina, vejo que ela... Tem umas coisas assim que... Fala, rapaz, mas desnecessário, né? Mas enfim, já quer. É a cabeça da época. Mas tem um contexto, enfim. Mas ao mesmo tempo, assim, ele também... Em muitos momentos ele exalta a mãe, por vários motivos, pela capacidade, pela reflexão, mas principalmente como uma mulher de Deus. Né? Isso ele mostra bem isso, né? A questão da oração, ele tem uma coisa que ele diz assim, né? Mais no final da vida ele diz, tem coisas que Deus nos dá, independentemente se a gente pede. É a providência agindo e é ele fazendo as coisas. Então tem coisa que Deus nos dá e ponto. Ele dá e morreu o assunto. Se você pediu ou não, é ele conduzindo tudo. Porém, tem coisas que Deus nos dá somente se nós pedirmos. Né? E aí ele mostra como que a oração da mãe, durante anos, né, ficou rezando pela conversão dele. E tem um episódio nas Confissões que é muito interessante, conforme ele vai se afastando cada vez mais da igreja, do cristianismo. Mônica sofre muito com isso, né? E ela procura não sei se era um bispo ou um padre, ela procura um religioso para conversar. E ela chora muito, né? Ela sofre muito com aquilo e chora muito. E essa é uma das frases que eu mais gosto das Confissões, né? Porque aí esse padre, esse bispo vira para ela e diz, fique tranquila, porque é impossível que um filho de tantas lágrimas venha se perder. Que conforto. E de fato, ela nunca desistiu. Ela nunca desistiu, ou seja, ela sempre rezou, sempre foi acompanhando, brigando, pegando no pé. Ela teve tempo de vê-lo bispo? Ela teve, porque eu não lembro exato o ano que ela morreu, agora eu já não lembro. Mas eu lembro que a questão da conversão, sim. Né? Tem até um episódio nas Confissões que é bem polêmico, que é onde ele está ali conversando com a mãe, né?
E aí alguns entendem e interpretam como se eles tivessem tido ali um tipo de êxtase místico, né? Então alguns leem aquele trecho, né, se eu não me engano, do livro 9 das Confissões. E aí alguns entendem que ali teria um tipo de êxtase místico e ela teria visto, sim, Agostinho nessa questão da conversão. Mas eu acho que depois disso não. Ela morre antes. Mas, sendo bem honesto, eu não lembro com exatidão a questão da data. Professor... Mas eu acho que depois. Aí só para... Agora, o que é interessante no livro 9 é que ele faz questão de mostrar também que a mãe nunca foi santa. De mostrar para ela própria? Não, para os leitores. Para todo mundo. Aí eles mostram. Ele fala das virtudes da mãe, etc. Mas ele diz, veja, olha como a providência de Deus, que parece que a Mônica gostava... Eita, de uma cachaçinha. De uma bebidinha. Né? Aí o pai, não sei quem, mandava ir buscar lá o vinho e ela acabava pegando um pouquinho, sei lá, né? E tinha uma empregada que via. Entendeu? Ela fazia esse tipo de coisa. E aí Agostinho, para ressaltar a providência como que nada escapa da providência... Santa Mônica era pé de cana. Tem coisa que a gente só descobre com o professor Joel Gracioso. Aí... Não sei se ela... Eu sei que ela fala que gostava lá do pouquinho do negócio. Mas o que era interessante é que ele fala isso, que aí teve lá um problema. E aí ele fala, veja como é a providência de Deus, que usa de tudo. Essa empregada revelou isso. Ou seja, que ela às vezes pegava ali um pouquinho para beber tudo. E aí nesse aspecto ele diz, essa humilhação, ou seja, a empregada fez isso com uma intenção. Lógico que ela fez com a intenção de prejudicar, de lascar tudo, né? Mas Deus se utilizou disso. E minha mãe, a partir daquele momento, nunca mais fez isso. Ficou com vergonha. E buscou outras coisas. E foi... Né? Então, aí ele frisa, né, vários aspectos. A própria mudança dele, né? Aí ele, no livro 4 das Confissões, quando morre um amigo, ele sofre muito, porque era muito apegado, etc. Né? E aí ele quer mostrar como que essa questão do amor é importante no pensamento agostiniano, né? Porque se predomina na nossa alma um amor desordenado, isso é a origem dos grandes problemas do homem. Então ele mostra que ali nós somos criados sim por amor e para amar. Só que nós temos que amar as pessoas e as coisas de maneira proporcional. Amar a Deus e amar tudo em Deus. E ele diz, mas eu ainda não sabia isso. Então ele ficou louco com a morte desse amigo. No livro 9, quando a mãe morre, né, porque ele narra a morte da mãe, ele mostra o sofrimento, mas mudou. Ele sofre, ele chora, mas ele dá a entender isso, olha, agora eu aprendi a viver esse verdadeiro amor, né? Com a graça de Deus. Então, essa questão da mãe, de fato, ela é muito importante. Né? A festa dele é no dia 28, né, de agosto, e aí da Mônica é 27, né? Celebra a festa de Santa Mônica um dia antes. Professor, para quem quer se aventurar em Santo Agostinho, um leigo, uma pessoa normal, assim, além das confissões, porque esse tanto de obra aí é impossível que nós leiamos tudo, né? Mas é o mais famoso. É o mais famoso, o que o senhor recomendaria? As três grandes obras de Santo Agostinho são as Confissões, depois tem o De Trinitate, a Trindade, que o nome já diz, né? Um tratado sobre a Santíssima Trindade, um mistério, e a Cidade de Deus, né? Que aí ele escreve mais pro final da vida e é a grande obra mesmo, né? Essas três. As três são grandes desafios, né? Então essa pergunta está me fazendo, muita gente faz, né? Por onde começar, por onde... No caso de Santo Agostinho não é fácil. Não é fácil determinar, porque como ele produziu muita coisa, né, então é difícil olhar. Muita gente fala as confissões, mas as confissões são um desafio grande, porque tem partes que você vai pegar. Está falando da vida, do passado, né, o que Deus fez. Mas tem coisa que é mais denso. É denso. Precisa O de um início das mentor, confissões, né? por exemplo, já... Então, eu recomendaria, por exemplo, tem um livro do Frei Agostino Trapé, né, da Cultura de Livros, que é sobre Santo Agostinho, né? Esse livro, ele dá uma boa introdução, não só sobre a vida, mas a produção dos textos, né? Eu acho que aquilo ali prepara bem. E aí depois... para entender Santo Agostinho. Isso, é bem isso. Ele dá várias informações, né? Tem um outro livro do Peter Brown, né? Não do Dan Brown, é outra coisa. Nossa Senhora, ainda bem. É do Peter Brown, que é Agostinho, uma biografia. Esse texto é um historiador, que também é interessante porque ele chama mais atenção para o aspecto romano de Agostinho. Todo o contexto romano. Eu acho que esses dois livros vão dar uma boa... Norte. E aí eu acho que a partir disso eu começaria com os diálogos filosóficos. Eu começaria lendo A Vida Feliz, né? A Ordem, sobre a Ordem, os Solilóquios, para depois, né, ele iria o De Magistro, o mestre, né?
E aí depois eu iria para as confissões. Eu queria que você explicasse também para a gente, professor, qual que é o papel dos santos na igreja e como é que funciona uma intercessão. Por exemplo, acho que é uma dúvida que o pessoal de casa tem bastante, né? Vamos orar para um santo, vamos pedir para um santo, mas como é que ele intercede por mim? Sim. O que acontece do ponto de vista lógico católico é o seguinte: o santo, em primeiro lugar, ele é uma referência, né? Ele é um modelo no sentido de que veja o que a graça de Deus fez, né? Então não é no sentido de alguém que já nasceu santo, né? Mas de alguém que, de fato, né, teve ali a sua história, cada um do seu jeito, evidentemente, Santo Agostinho do jeito dele, outros de outra forma, mas mostrando, veja, olha, o que a graça de Deus é capaz de fazer na nossa vida, né? Em primeiro lugar é isso. Então aquilo que você colocou no começo é muito sério, né? Ou seja, eu não preciso ir necessariamente num caminho de autocondenação, né? Eu não tenho jeito, eu já errei muito, já fiz um monte de besteira, eu já ouvi pessoas dizerem isso, né? Eu já fiz tais coisas que nem Deus é capaz de me perdoar. Tá muito tarde. Né? Então, não. Do ponto de vista cristão, não. Né? Ou seja, se realmente eu me amo a graça, Deus me ajuda a me arrepender, enfim, a me ajudar. Acho que o santo, em primeiro lugar, é isso, para mostrar. É por isso que nessa história toda, você vai ter, lógico, santos que ali desde criança, desde pequeno, já tinham essa busca, essa aproximação com Deus. Mas muitos também tiveram uma vida acidentada, uma vida complicada, né? E tanto um quanto o outro, e é isso que é importante, teve nesse processo as suas lutas, os seus conflitos internos, né? Porque eu particularmente, muitas vezes ao ler a história da vida dos santos, me incomodava muito, né? Que às vezes os autores frisavam muito apenas os milagres, né? Você tinha perguntado do milagre aquela hora. Santo Agostinho, ele questiona muito isso, ele não é muito chegado no negócio de milagre, não. Ele não nega, houve milagre, mas tipo assim, na era apostólica, porque era mais necessária para, né, Deus dar sinais, confirmar as coisas. Mas depois ele vai dizer, olha, no fundo nós temos que viver, trilhar nosso caminho. Exato, e do que Deus revelou, é lógico, se Deus quiser fazer e estiver dentro da providência, né? Então é interessante, repito, você não vai encontrar tanto milagres nesse sentido, olha, por intercessão de, né? Por isso que eu falei, popularmente, ele perde, você entendeu? Ou seja, é um santo mais conhecido na academia do que entre o povão, né? Mas voltando aí, então o santo em primeiro lugar é isso, essas referências, esses luzeiros, né? Para mostrar a importância de Deus, o que a graça pode fazer na nossa vida, né? E mostrar que ser santo e o caminho da santidade não é que você não vai ter dificuldades, não vai ter lutas, não vai ter conflitos. Agostinho é interessante os textos porque ele mostra, por exemplo, tudo que ele viveu antes, mas também tudo que ele viveu mesmo depois de abraçar a fé. Não é porque eu aceitei, fui batizado, tive fé, papapá, já tá. Santo, sempre. Não, é tipo assim, a luta continua, companheiro. Você entendeu? Às vezes até mais difícil. Tanto que ele morre, por exemplo, quando ele morre, o dia que dizem, né, o biógrafo dele, que ele está ali no quarto, né, e nas paredes tem vários trechos dos Salmos. Então ele vê a sua cidade sendo saqueada, invadida, e morre rezando. Ele morre rezando os Salmos, né, ao mesmo tempo agradecendo a Deus, mas clamando a misericórdia de Deus. Caramba. Pelos seus pecados. Então assim... Mas morre de velhice ou morre por um... Não, ele teve... Quantos anos? 430, 354, quer dizer, já tinha uma certa idade, né? Ou seja, se você para pensar, pouco menos de 80 anos, né? Então, naquele contexto, mas é velhice mesmo, doença. Sim. Não é que foi assassinado, não. Sim. Ele estava doente, ele foi ficando doente mesmo. E aí ele morre, mas morre rezando e clamando a misericórdia de Deus, né? Agora, de acordo com a doutrina católica, é aquela história, lógico que o único salvador é Cristo, né? O único mediador, enfim, etc. Mas aí entra toda a questão do culto, né, aos santos e a Nossa Senhora. Então, na tradição católica se faz a distinção entre o culto de latria, que é o culto de adoração, que só é prestado a Deus, evidentemente, a Trindade, a Cristo, etc. O culto de dulia, que é aos santos, que é um culto de admiração, de veneração, etc. E o culto de hiperdulia a Nossa Senhora, que é uma veneração especial, né, por ser mãe do Salvador, etc., aquela história. E tem também o culto de protodulia, que é a São José, que seria o primeiro, né, dentre os santos ali depois de Nossa Senhora. Então,
esse culto de admiração, etc., repito, é no sentido de reconhecimento do que a graça fez e serve para a gente de referência. E, ao mesmo tempo, é a ideia de que ele estando junto de Deus, tanto Nossa Senhora quanto os santos, Deus, de alguma maneira, permite que as nossas preces cheguem até eles e eles intercedem perante o Cristo, né, para conosco. Então, é interceder nesse sentido, ou seja, é pedir a favor, é apresentar as nossas necessidades, né? Então, que é essa coisa da solidariedade humana, né? Ou seja, às vezes eu vejo o pessoal criticando, falando isso, mas isso é muito humano, né? Ou seja, quantas vezes você não vira para alguém e diz: você reza por mim? Dá para você rezar por mim? Eu estou passando por algum problema, uma dificuldade, né? E sei lá, né? Então é comum isso, você pedir oração para uma pessoa que você entende que, sei lá, tem uma intimidade maior lá com o chefe, aí você, né? Essa intercessão. Você vê filho pedindo para a mãe fala com o pai, né? É amigo pedindo oração do outro. Lógico que aqui tem um elemento, né? Que alguém vai dizer, quando você pega outras tradições cristãs, é evidente que aí é onde o negócio enrosca. Por que outros cristãos muitas vezes não acreditam nisso? Porque muitos entendem que quando a gente morre, a gente está dormindo, está em dormição. Entendeu? Ou seja, ainda não houve, está todo mundo esperando o Cristo voltar para ser julgado. Então, algumas tradições cristãs interpretam dessa forma, pensam assim, e realmente, nessa perspectiva, não teria sentido pedir intercessão para santo, porque não tem ninguém no céu lá, né? Só está Jesus, só está Deus lá, a Trindade. Então, interceder como se está dormindo, né? Agora, na medida em que a gente tem uma outra compreensão, né, de que a gente morre, tem um juízo particular, mas ali, enfim, já determina se foi salvo ou condenado, se vai para o céu, ou se vai para o inferno, ou se vai passar pelo purgatório, enfim. No caso do santo é lógico não, né? Vai para o céu. Direto. Então ele está ali. Então é óbvio que ele tem essa condição, né? Lógico, dentro da divina providência, dentro de uma autorização de Deus, Deus permite que cheguem até eles as nossas solicitações e pedidos, né? E aí eles vão interceder para que seja feita a vontade de Deus. Então não é uma coisa tão complicada, mas é por isso que a igreja também ela sempre procura frisar, né? Seja em relação a Nossa Senhora em primeiro lugar ou aos outros, que essa questão da intercessão não tem problema. Porém, o mais importante mesmo é tentar imitar as virtudes de um santo. Isso é que é legal. Ter o seu santo de devoção, porque tem algo nele, da vida dele, das virtudes dele, que tem relação com a tua história. E, portanto, você está pedindo ajuda para alguém que já passou por aquilo, né? E está te servindo de referência. Então, essa imitação das virtudes, né? Que não foi só, evidentemente, resultado só de um esforço pessoal, né? Mas da graça de Deus. Por identificação, né? Então, professor, quando nós falamos em santos, geralmente nós pensamos em santos muito antigos, como o próprio Santo Agostinho. São Tomás, por exemplo, parece que eles estão muito distantes no tempo. Mas nós temos santos recentes, né? Sim. Gostaria de que o senhor falasse um pouco para nós a respeito desses santos mais recentes, mais próximos da nossa vida, do século XXI aqui. Eu particularmente gosto muito de São Padre Pio, né? Pedro Pietrelcina. Acho que o Padre Pio é um grande exemplo disso, né? Ou seja, alguém que tinha ali... Era alguém bem intenso, né? De vez em quando explodia. E foi agora, recente, né? Sim. Década de 60, né? Isso, que foi canonizado por São João Paulo II. Né? Então tem essa questão do Padre Pio, o próprio São João Paulo II, né? Os pais de Santa Teresinha, né? Então você vai ter, de fato, vários autores, esqueci agora do Opus Dei. São José Maria. São José Maria Escrivá. O próprio Carlo Acutis. Carlos Acutis. Né, que é um santo jovem. Mas foi que chegou a canonizado já? Ainda não foi. Acho que foi beatificado, né? Foi beatificado, Acho que foi beatificado. Quer dizer, um menino, né? Calça jeans, mexe no computador, faz site. No fundo, acho que a igreja, João Paulo II tinha muito isso, né? Ele tinha essa preocupação que você colocou. Porque senão o que acontece? Fica parecendo que a santidade era uma coisa só de antigamente. É uma coisa inalcançável, impossível, né? Lógico, não quer dizer também que a gente tem que banalizar. Não é isso, né? Eu acho que tem dois extremos, às vezes, que às vezes se coloca a santidade como uma coisa que é quase impossível. É para um 0,25 que vai... né? Aquelas coisas meio... Mas, por outro lado, é lógico que também a gente não pode banalizar, e aí, enfim, tem alguns que fazem críticas
nesse sentido, né, de que às vezes alguns critérios que se tinha antes, né, às vezes se mudou atualmente. Ou seja, se muda alguns critérios, né, de ter 2 milagres, vai ter que ter um só. Mas não é importante a gente ter esse referencial mais atual? Por exemplo, quando você pega uns santos casados, Sim. as pessoas olham para... então santo só pode ser, sei lá, celibatário, tem que ser padre e tal. Eu nunca vou chegar lá porque, sei lá, eu decidi ter uma família, ter meus filhos, então não posso ser santo. Tem muita gente que tem esse pensamento. Por isso que é muito legal uma Santa Zélia, uma Santa Giana, sabe? Não, por isso que eu falo, me parece que essa era a intenção de João Paulo II. Entendeu? Ele queria mostrar 2 coisas. Primeiro, olha, a roda gira, continua. Entendeu? Ou seja, a busca da santidade é para todo mundo. Todo batizado tem que tentar. Acabou. Ah, mas é uma minoria que vai... Pouco importa. Busque. Né? Mesmo que... Porque o importante é isso. Ou seja, dentro da doutrina católica, o purgatório não é para quem disse não para Deus e viveu afastado de Deus. É para quem buscou, é para quem tentou, mas... Faltou um pouquinho. Morreu amando a Deus, mas de maneira imperfeita, né? Com pequenas imperfeições. Então tá bom, o purgatório é para esse, não é para quem chutou o pau da barraca e simplesmente disse não e nunca quer saber de nada nem no final da vida. Agora, eu acho que a intenção dele é justamente essa, olha, a santidade continua sendo um chamado. Todos nós somos chamados à santidade. Né? E aí entra o que o Arthur estava falando, ou seja, não é uma questão só de bispo, de padre, de freira. Né? Eu acho que também há essa preocupação dele. Ele que trabalhou muito com casais, na dimensão pastoral dele, ele sempre focou muito nas coisas do matrimônio, do namoro. Entendeu? Porque querendo ou não, a maioria das pessoas acabam indo para o matrimônio. Sim. Né? E aí mostrar que o matrimônio também é uma vocação de santidade. Você como esposo, como esposa, como pai, como mãe, né? E eu acho que é isso mesmo, eu acho importante, porque senão fica uma coisa... E tanto que algumas pessoas, elas às vezes têm muito só essa referência, né? Não que na história já não tivesse, porque antes também tinham, né? Santos que, enfim, que foram casados, que foi pai, que foi Santa mãe. Mônica, né? Isso. Mas às vezes não se ressaltava tanto isso, né? E aí eu acho que é uma questão do mundo contemporâneo procurou se ressaltar um pouco mais isso e mostrar que, olha, Deus continua agindo, né? A graça continua aí, ou seja, e nós também, para quem, enfim, se diz cristão católico, etc. A própria prelazia do Opus Dei, né, para mostrar que existe um caminho de santificação no trabalho cotidiano. Não tem desculpa. Isso é muito legal, porque às vezes também alguns, né, não a igreja, mas algumas pessoas, alguns grupos, às vezes desvincula muito essa questão da santidade do dia a dia. Né? E me parece que o caminho da santidade é justamente esse. Né? É o caminho do cotidiano no estado de vida que você se sente chamado. Se é casado, se é consagrado, se é sacerdote, sei lá o quê. Né? Mas você está ali no seu dia a dia, procurando ter uma vida que glorifique a Deus, né? Procurando fazer a vontade de Deus. E que, para Santo Agostinho, por exemplo, eu acho que para mim o que chama muita atenção no pensamento dele, não é à toa que ele é chamado de filósofo ou pensador do amor e da vontade, porque ele mostra como a questão da vontade tem um peso horroroso na nossa vida, né? Porque, e dependendo do amor que predomina na tua alma, então se é um amor desordenado, vai te levar a buscar muito mais o efêmero e o temporal do que o eterno. Se é um amor ordenado, você vai amar as coisas de maneira justa, ou seja, na sua devida proporção. E amar a Deus acima de tudo e tudo em Deus. Né? Então a nossa vontade ou a nossa alma, sei lá, ela é movida por algum tipo de amor que está presente nela. Né? Então ele vai bater muito nisso. Então, por quê? Porque na sua vida, no dia a dia, no seu cotidiano, ele vai muitas vezes chamar a atenção para isso. Né? Como que isso é uma luta constante. Quer dizer, e que sem a graça de Deus, nós não conseguimos. Né? Então, no fundo, quer dizer, o santo, pelo menos na minha perspectiva, não é simplesmente aquele que lutou, que se esforçou, que fez ascese, né, penitência. Lógico que isso é importante, eu não estou negando isso. Mas, no fundo, Agostinho tem uma frase muito interessante que nas últimas obras, quando ele fala, né, olha, a graça venceu. Ou seja, o santo é justamente aquele que não resiste à graça. Ele não fica criando empecilho, ele não fica criando barreira, né? Ele só não atrapalha, né? Exato. Entendeu? Então, assim, na realidade, o caminho da santidade tem, é lógico, o lado da renúncia, da luta, do sacrifício, mas antes disso, tem aquela coisa de que a santidade, no fundo, é se permitir também ser amado e santificado por Deus.
Perfeito. Professor, já nos encaminhando aqui para o final, eu gostaria de que o senhor falasse sobre as suas imersões. Parece que o senhor tem umas imersões presenciais sobre São Tomás, sobre eu tenho. Santo Agostinho. Comente conosco. Assim, no mês de janeiro e julho, eu geralmente passo uma semana no mosteiro, aqui próximo de São Paulo, em Tapecerica da Serra, né? Então, mês de janeiro é uma semana, a gente entra na segunda-feira na hora do almoço, sai na sexta na hora do almoço, fica lá, dorme lá, participa das orações com os monges, né? Tem aula comigo, orientações, é bem gostoso. E aí, geralmente, a gente faz assim, em janeiro é sobre o pensamento de Santo Agostinho e em julho é sobre o pensamento de São Tomás. Quando a Carol descobriu isso, ela já fechou, inclusive. Ela vai para essa imersão de janeiro. Então, é um grupo só, pequeno, né? No máximo 12 pessoas. Nossa, é super pequeno. É um grupo pequeno, é um lugar muito bonito. E aí a gente participa, e quem quiser, lógico, além das orações, então a gente participa da missa todos os dias, tem a liturgia das horas. Eu também, aí tem diálogo individual comigo, quem quiser também pode se confessar com o padre, se desejar. Né? Tem as aulas, tem, enfim, as leituras, os textos que eu indico, né? Que tem momento também de leitura, de análise. Então é bem interessante, muitas pessoas já participaram e muita gente acabou se voltando através desses encontros. Que maravilha. Agora, realmente, nos encaminhando para o final mesmo. Agora, para nós fecharmos, queria que o senhor falasse como as pessoas encontram o senhor e se elas quiserem consumir mais de Joel Gracioso, se há algum curso, se há vídeos no YouTube, onde o senhor É porque o pessoal que não conhece Joel Gracioso, ele é professor, inclusive, de sacerdote. Apenas, tá bom? Já deu aula pro Frei Gil, se eu não me engano, não foi? O Frei Gil teve formação comigo uma vez. Que esteve conosco aqui. Aliás, por 5 horas. Santo, né? Uhum. Porque teve um período que eu dei... Faz tempo isso, né? Eu dei uma formação sobre os padres da igreja, os padres do deserto. Né? Então, na época, o superior era o Frei André. Aí ele me chamou, né? E aí tinha vários carmelitas. Então a gente estudava Evagrio Pontico, Doroteu de Gaza, né? Eu dei formação sobre as doenças espirituais. Aí foram apenas algumas formações, né? Mas enfim, nesse grupo eu não lembro com exatidão se o Frei Gilson estava lá, mas eu dei formação para os carmelitas do Espírito Santo. Né? Isso aí eu dei. É que faz tempo, sinceramente, faz não sei quantos anos que eu nem lembro mais. Né? Tanto que alguns que foram meus alunos já estiveram em casa, foram jantar, eu tenho proximidade com alguns, né? Mas já ajudei a formar mais de 250 padres, né? Olha, que maravilha. Fantástico. Então, enfim, mas quem quiser me encontrar, assim, eu estou no Instagram, né? Só procurar @Joel Gracioso. Estou no Instagram, tem meu canal no YouTube, mesma coisa, Joel Gracioso. O senhor alimenta lá? Com alguma Sim, frequência? tem bastante. Então, toda terça e quinta tem vídeo, né? Então, na terça são vídeos mais esporádicos. Na quinta é um programa chamado Filosofia e Cultura. Né? Aí são vários temas no contexto mais filosofia. Geralmente são vídeos de 15 minutos, 20 minutos. Né? E tem meu site, né? Que é www.joelgracioso.com.br. Aí no meu site tem artigos e esses vídeos, tudo. Estou no Spotify também. Então, ali tem muita coisa gratuita. E dentro do meu site tem um item, um centro que eu criei chamado Studium, né? Que é um centro de estudos filosóficos e teológicos, onde eu procuro juntar fé e razão. E aí ele tem alguns cursos sobre Santo Agostinho. Né? Tem 4 cursos. Um é Introdução a como ler Santo Agostinho. Curso online. Tudo online, são aulas gravadas, né? Aí tem os sobre como ler as confissões, Introdução a Santo Agostinho, como estudar Santo Agostinho, né? Tem outro que é sobre a felicidade, segundo Santo Agostinho. Tem outro sobre as verdades da fé católica, segundo os padres da igreja. Então, são esses cursos. Vai entrar outros agora, né? E aí, se der certo, aí, fevereiro ou março, aí no Studium, eu vou criar 2 caminhos, né? Um de filosofia e teologia, onde uma vez por semana eu darei aula ao vivo, né? Para quem quiser ser meu aluno, etc. Deus, profícuo o negócio, né? Bastante produtivo. Eu achei que conseguimos abordar, claro. Também. Não dá pra gente falar tudo sobre a vida. Não, assim, caiu de paraquedas, não sabe quem é Santo Agostinho. Pô, saiu sabendo um tanto bom. Acho que sim. Eu acho. Há algo mais que o senhor queira acrescentar, professor? O recado tá dado? Não, acho que é isso mesmo. Ou seja, estudar Santo Agostinho é um desafio. Né? Ou seja, primeiro do ponto de vista quantitativo, muitos textos, né? Mas eu acho assim, não deixe se intimidar com isso, né? Vale a pena. Eu acho que tenta aqueles livros que eu indiquei, né? Começar por ali.
Tanto que eu fiz esses cursos de propósito, ou seja, como ler as confissões, né? São 4, 5 aulas, onde eu mostro ali por onde você tem que ir. E o outro, que é como estudar Santo Agostinho, eu dou dicas lá bem interessantes, né? De como ler um texto. Tem uma aula que eu ensino como analisar e ler um texto, né? Os cuidados que devem ser tomados. Então, assim, é um autor que é desafiador, né? Também qualitativamente. Porque como tem todo esse desenvolvimento e tem uma carga de interpretação, né? Então, muitas interpretações foram feitas. Então, na Idade Média, Santo Agostinho foi muito importante. Ou seja, ele está no final da Antiguidade. Mas, para você entender muita coisa do período medieval, você vai ter que entender Santo Agostinho. O século XVII é um século altamente agostiniano. Muitos elementos de Malebranche, Pascal, o próprio Descartes, né? Tem muita coisa de Santo Agostinho. Então, assim, é um autor que ele perpassa, né? Só que o problema que acontece, foram sendo feitas interpretações, né? A própria Reforma Protestante, enfim, você vai pegar coisa de Lutero, Calvino, tem coisas que eles pegam de Santo Agostinho. Então há uma leitura, uma interpretação reformada também de Agostinho. Então você vai ter muitas interpretações, leituras, vai gerando camadas sobre os textos, né? E isso vira desafio. Sim. Mas enfim, eu acho que tem que começar, vale a pena, né? E porque de fato é aquela história, é um autor, eu terminaria falando isso, né? Santo Agostinho, no meu entendimento, chama a atenção por muitos motivos, seja sobre a questão da interioridade, da graça, né? Ou a questão, enfim, do próprio cristianismo, doutor da igreja, santo, etc. Mas para mim o que mais chama a atenção é justamente a questão existencial, né? É a questão existencial, ou seja, quando ele diz, aquela passagem que você lembrou, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, né? Tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro de mim, mas eu estava do lado de fora. Tu gritaste e rompeste a minha surdez. Né? Então, eu acho que ele mostra justamente isso. Quer dizer, no fundo, eu me afasto de Deus. Eu me afasto de tantas coisas. Mas Deus nunca se afastou de mim. Ou seja, Agostinho mostra que talvez eu não precise ir para o Tibete, para Santiago de Compostela, fazer uma peregrinação. Área do deserto. Porque talvez a peregrinação mais difícil mesmo, é de lá para cá, daqui para cá. Sim. É interno. É interno. Ou seja, a maior batalha não é a batalha cósmica dos maniqueus, é a batalha interna, né? É a sua vontade muitas vezes dividida, é a vontade separada da inteligência, é as paixões para um lado e para o outro. E aí, mas o que é interessante é isso, quer dizer, o ser humano se afastou de Deus, mas Deus não se afastou dele. O problema é que esse afastamento gerou um esquecimento, né? Ou seja, eu me afastei de Deus, né? Me afastei de mim mesmo e de Deus. Não sei mais quem é Deus e não sei quem eu sou. Mas para eu lembrar quem eu sou, eu preciso lembrar antes quem é Deus. Porque somente quem me criou pode dizer quem eu sou. E aí por isso que eu preciso trilhar a via da interioridade, a via da vida interior, do autoconhecimento. Acho que, pelo menos para mim, o que mais marca Santo Agostinho é isso, né? Mostrando que... E hoje, numa sociedade que nós vivemos do barulho, da dispersão, as pessoas talvez precisariam redescobrir um pouco isso, né? A importância do silêncio, da meditação. Voltar para si. Exato. Maravilhoso, né, Arthur? Esse encerramento Então, de chorar, não é? É de chorar, porque no fundo está ali, quer dizer, eu acho muito forte isso, quer dizer, eu me afastei de ti, mas o Senhor nunca se afastou de mim. Isso Né? aí. Então o importante é isso, e já encontrei muitas pessoas, muitas. É uma história mesmo. comum em muitas, né, Porque o famílias, importante é isso, realidades. quer dizer, eu me afastei, tá, mas ele não se afastou. Aham. Onde ele está? Onde ele sempre esteve. No mais íntimo do teu coração. É isso. Aprende a ouvir teu coração. É isso. Professor, muitíssimo obrigada. Nada. As portas estão sempre abertas, que o senhor volte sempre. Eu que agradeço, muito obrigado e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. Laura Boa Brenner, noite, boa meu noite, querido. minha querida. Muito obrigada pela companhia, mais uma vez. Tamo junto. E um beijo pra você e até semana que vem.